Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, então eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal, e é sempre bom me apresentar para vocês, porque eu sei, apesar de você ver aí dia 3, você pode começar por esse vídeo, né? Bom, eu aconselho, se você ainda não viu, não assistiu os outros vídeos que eu postei do nosso programa Turbina 2025, eu aconselho você ir lá e ver por quê? Porque é uma sequência, um dia, né, uma aula, enfim, vai encaixando na outra, vai dando continuidade, então tem exercícios que eu estou propondo para vocês fazerem. Então por isso é muito importante você ir lá e assistir desde o começo, certo? Se você está aqui, já vou falar, a gente já está no dia 3, pessoal, peço de coração que vocês curtem o vídeo, tá? Porque isso ajuda muito nosso canal. Se você gostou, está gostando dessas aulas, dá o seu joinha, isso ajuda muito. E se você achar que isso pode servir, esse conteúdo pode servir para outras pessoas, compartilha também. E já bota seu comentário, sabe? Porque assim, quando você coloca seu comentário dizendo o que você está achando, a gente pode melhorar, a gente pode continuar, a gente pode trazer mais conteúdos desse tipo, né? Coisas assim. Então ajuda também bastante, certo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade hoje ao nosso Turbina 2025. Recapitulando aqui, então, na primeira aula, eu pedi para vocês fazerem a lista dos objetivos e dos desejos que você quer para o ano de 2025. Aí ontem eu expliquei para vocês a importância da gente estar criando metas. Talvez não tenha ficado muito bem explicado ontem, mas é bom eu estar trazendo para vocês que quando a gente não cria metas, a gente fica muito, digamos assim, solto. Deixa a vida me levar, né? E isso, de uma certa forma, já é uma meta para o fracasso, para o desespero, para coisas do tipo, tá? E é importante nós trazermos metas e trazer metas palpáveis, porque quando chega na meta, quando a gente alcança aquela meta, a gente vai estar criando novas metas, isso é fato. Parece até uma utopia, mas sempre a gente vai ter novos desejos, novas metas. Se a gente não tem novos desejos, se a gente não tem novas metas, a gente passa a morrer. Então é legal a gente estar colocando isso no papel, de preferência, né? Evita ficar colocando no computador. É bom a gente manipular o papel, porque isso manipula a nossa energia. Se você quiser fazer com lápis é até melhor, porque o grafite ele conduz energia, então você está conduzindo a sua energia ali, tá fortalecendo justamente as suas metas, os seus desejos. Algo muito bom para a gente saber, isso vai influenciar muito a gente a estar criando as nossas metas, é que a expectativa positiva, ela é uma das fórmulas do sucesso, da prosperidade. Então, como eu tinha explicado para vocês das balinhas para a mente, geralmente a nossa mente nos dá balinhas e gosta de remoer balinhas que são negativas, que estão associadas à nossa memória, que estão associadas a fracasso, e isso é muito limitante. A gente precisa dar novas balinhas para ela, expectativas positivas em relação a essas novas balinhas, né, em relação a coisas novas, para alimentar. Então a gente precisa alimentar a nossa expectativa positiva acerca do nosso futuro. Claro, não devemos ficar presos naquela meta. Se algo não ocorre exatamente como a gente gostaria, ou se a gente não alcança aquela meta, ou se há algum desvio de percurso, porque às vezes a gente erra quando estamos ali programando as nossas metas, né? Como gosto de falar, o universo sabe o que é melhor pra gente, a nossa alma sabe o que é melhor pra gente, então pode acontecer alguns desvios de percurso. Muitas coisas, por exemplo, que aconteceram na minha vida não estavam programadas, mas estavam de uma certa forma ligadas à minha meta. Então, como eu falei
na nossa aula anterior, no dia anterior, a gente precisa se abrir, porque muitas vezes aquilo que está chegando para a gente é justamente as nossas orações sendo atendidas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu, durante muito tempo, trabalhei, pedi, orei para estar aflorando a minha mediunidade. E, claro, a gente acha muitas vezes que a gente vai dormir e já vai acordar com o terceiro olho aberto, enxergando o mundo espiritual, vendo os espíritos. E como eu falo para vocês, eu explico muita coisa nas nossas aulas, pessoal do grupo VIP aí, que assina, que é o grupo dos assinantes aqui do canal, eu explico sobre isso, o quanto que a gente precisa ser forjado muitas vezes para conquistar aquilo que a gente deseja. Então, só para vocês terem uma ideia, levando em consideração que, sinceramente, eu acho que se eu vejo um espírito, às vezes eu vejo um vulto, já me dá um negócio, eu tenho vontade de sair correndo, você imagina eu ver um espírito desencarnado na minha frente. Talvez eu tenha até um infarto, não sei, ainda não aconteceu. Mas você compreende que, imagina, se eu durmo e acordo no dia seguinte, vendo totalmente o mundo espiritual sem nenhuma preparação, pode dar um surto psicótico. Em vez de eu melhorar, eu pioro. Vou até parar no hospital psiquiátrico, entende? Então a gente precisa ser preparado. E isso é para tudo. Até mesmo, por exemplo, eu quero receber mais dinheiro. Você está preparado para receber esse dinheiro? Você está cuidando do seu dinheiro hoje? Entendeu? É bem isso. Eu quero um namorado, uma namorada. Você tá preparado? Você tá se amando? Porque, assim, como é que você vai amar outra pessoa? Como é que você vai lidar com outra pessoa se você não se ama? Se você não sabe lidar com você mesmo? Se você não consegue ficar sozinho? Então, a gente precisa disso, tá? Então, aí há alguns desvios de percursos onde, mas de que, de certa forma, vai levar a gente para nossa meta. É muito bom a gente entender isso para o passo que a gente vai dar hoje. Então, como eu falei ontem mesmo, a gente precisa focar naquilo que a gente pode controlar e aceitar aquilo que a gente não pode controlar, tá? Então, criadas nossas metas, o que nós vamos passar a fazer com essas metas? Então, a gente vai criar um programa de ação onde vai levar a gente para a meta que a gente deseja. Como é que você vai criar esse programa? Você vai olhar para a meta que você deseja, aquilo que você quer, onde você quer chegar, e você vai listar o que você pode fazer, ou seja, a sua parte em relação àquela meta. O que você pode fazer para alcançar aquilo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo diferente aqui. Ontem eu usei muito o exemplo do emagrecimento. Dessa vez eu vou usar o financeiro. Então, a minha meta, por exemplo, é, aumentar minha renda em 50%. É uma meta. Eu quero, no ano de 2025, aumentar 50% da minha renda. Então, vamos supor que hoje eu ganhe, 10 mil reais. E aí, para eu aumentar a minha renda, eu preciso passar a ganhar, a fazer, né? A gente usa mais a palavra fazer, 15 mil reais. Então, a minha meta é aumentar 50% no ano de 2025 e eu quero passar a fazer 15 mil reais. Daí, eu vou criar um programa de ação para isso. Bom, então a gente tem como meta aumentar o financeiro em 50%, tá? Aí eu vou criar um programa de ação. Bom, dentro das coisas que eu controlo, dentro daquilo que eu posso fazer, eu vou olhar e ver o que eu posso fazer. Então, a partir de hoje, ou a partir do dia 1º de janeiro, eu sugiro, sinceramente, que a gente já comece hoje. O que você pode fazer hoje, você começa a fazer hoje. Essa é a minha sugestão. É o que eu estou começando a aplicar na minha vida. Então, o que eu posso começar a aplicar hoje, eu já começo. Porque, olha só, eu estou falando do poder de um ciclo, porém, a gente pode usar isso a todo e qualquer momento. Então, a gente sai daquele lugar onde eu só começo algo novo na segunda-feira. Então, se eu não comecei na segunda-feira, eu não posso começar na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Sábado, então, nem pensar. Então, aí só na outra segunda.
Então se eu começo algo, vou começar em janeiro, se eu não começar em janeiro, não começo mais. Então a gente tem que olhar para isso. Eu posso começar a hora que eu quiser. Como eu falei, a gente está num momento de encerramento de ciclo e começo de outro, um momento de renovação. E aí a gente já está o quê? Pensando no próximo ano, a gente já está pensando o que eu posso fazer já a partir de hoje. Então, por exemplo, o que eu posso fazer hoje? Primeira coisa, por exemplo, se é que eu quero aumentar o meu valor e está dentro das coisas que eu controlo, eu vou fazer aqui um curso, uma mentoria de investimento, de educação financeira. Que, aliás, para quem quiser, eu dou mentoria sobre isso. Eu faço uma mentoria que se chama A Saúde Financeira, onde eu trago justamente programas, estratégias e etc. para você não só administrar o seu dinheiro, governar o seu dinheiro, tratar o seu dinheiro com inteligência, e também eu ensino aí o básico a investir. Aí quem quiser aprender mais profundamente sobre investir, eu também ensino dentro de uma outra mentoria. Então só fica a dica aí, só mandar um WhatsApp para mim, mandar uma mensagem, alguma coisa aqui e a gente conversa, tá? Tô aproveitando o gancho aqui para falar um pouco do meu trabalho. Por que não, né? Afinal, é algo que é muito importante para todas as pessoas e eu falo isso porque eu estudei muito, eu aplico isso na minha vida e eu vejo a diferença. Mas, de qualquer forma, voltando aqui no plano de ação. Cara, a primeira coisa que eu vou fazer, por exemplo, é um curso de investimento e educação financeira. Por quê? Porque eu preciso aprender a lidar com o meu dinheiro. Eu não posso mais gastar tudo que eu ganho. Eu não posso só poupar, porque só poupar não resolve. É diferente de investir. Investir eu multiplico o meu dinheiro. Poupar não. Certo? Então eu preciso aprender a lidar com dinheiro, é algo extremamente fundamental. Primeiro passo é um investimento em educação financeira. Pelo menos dentro desse programa de ação que eu estou dando um exemplo. Você vai olhar aí e ver a sua prioridade. Aí eu vou olhar aqui, então ótimo, já vou fazer esse curso. Qual é a segunda ação que eu vou fazer? Então, como eu, por exemplo, não controlo meu patrão, eu não tenho como controlar quando ele vai me dar um aumento de salário, eu também não controlo, digamos assim, a minha sorte, eu não sei quando que eu vou ganhar na Mega Sena, o quanto eu vou ganhar, né? Porque é muito interessante isso. As pessoas querem ganhar na loteria e elas ganham, só que nem sempre é aquele prêmio que elas esperam. Então, por exemplo, eu já ganhei diversas vezes na Mega Sena. Mega Sena e outras loterias também. Mas geralmente é um valor tipo assim, R$3, R$5, R$10, 15, 20. Ainda não recebi os milhões. Cara, eu não sei quando isso vai acontecer, então eu não controlo isso, certo? Então eu preciso fazer. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma renda extra. Então eu vou me programar para fazer uma renda extra. Então eu vou estudar, ver o que eu posso estar fazendo de renda extra. Sei lá, eu vou vender brigadeiro no meu trabalho. Por exemplo, né? O pessoal lá ama um docinho e eu sei fazer um brigadeiro, eu vou passar a vender um brigadeiro no meu trabalho. Ou então eu frequento a academia, eu sei que o povo lá, né, tem que fazer dieta, tudo mais e tal. E eu aprendi aqui a fazer um brigadeiro fitness, brigadeiro whey protein. Eu vou fazer e vou vender na academia. Sem glúten, sem lactose, com whey protein, brigadeirão aqui, tal, não sei o que. E aí eu vendo e faço uma renda extra, por exemplo. Tem diversas outras formas de você fazer a renda extra. E, enfim, então eu vou estudar e ver uma forma. Eu tenho algo aqui que eu faço, que eu aplico na minha vida, que eu sou muito bom, que tem feito diferença para mim. E eu vou passar a fazer uma mentoria sobre isso. E aí você vai criar o seu programa de ação, sua estratégia, aquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, primeiro, como eu falei, você vai fazer um curso, educação, você vai fazer uma renda extra, você vai passar a investir e por aí vai. O que mais você pode fazer para? Então vai depender da sua meta e daquilo. Você vai criar o seu plano de ação. Primeiramente, listando o que eu posso fazer. O que eu devo fazer.
e o que dá para mim fazer, que eu não precise contar com coisas que eu não controlo. A gente precisa sim estabelecer os nossos planos de ação, precisamos fazer a nossa parte para que o universo faça parte dele. O quarto elemento aqui é: todo dia eu vou ouvir uma audioterapia frequencial para prosperidade, para aumento de renda, para algo do tipo. Quinto, eu vou sim fazer também, eu acho muito necessário para isso que acontecer, ter aqui o caderno da gratidão. Por exemplo, todo dia eu vou lá e agradeço. Por aí vai. Então você vai listar todo o seu plano de ação. Maravilha! Listou o seu plano de ação, agora você vai fazer o quê? Você vai encaixar na sua semana. Então a gente tem aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Temos aqui os dias da semana. Então assim, você já tem uma rotina, muito provavelmente, e eu vou falar para vocês por experiência própria. Quando a gente não tem uma rotina, quando a gente não programa uma rotina pra gente, a gente fica muito solto. E o que acontece? A gente acaba que não consegue fazer tudo o que a gente quer, porque a gente perde muito tempo e muita energia tentando decidir aquilo que a gente vai fazer. Então, é muito importante que a gente passe a programar uma rotina pra gente. Ah, é chato, rotina, pá, não sei o que. Pois é, pode ser chato. E claro, a gente vai estar aberto a, como eu falei, desvios de percurso. Mas assim, no sentido de, naquele dia não deu, naquele horário não deu para fazer o que eu queria, não tem problema. Eu continuo com o próximo tópico da minha rotina. Não vou deixar aquilo me atrapalhar. Então assim, é importante a gente ter essa programação de ação para a gente estar bem com a gente mesmo e estar conseguindo fazer tudo aquilo que a gente deseja. E claro, a gente precisa também tornar isso algo agradável, algo divertido. Essas são chaves que a gente passa a aplicar na nossa vida. Para quê? Para que a gente consiga estar seguindo aquilo até virar uma rotina, até virar um hábito. Lembra que eu falei que quando a gente começa a fazer algo novo, o nosso cérebro ele vai fazer de tudo para a gente não fazer porque ele quer economizar energia? Então eu preciso transformar isso num hábito. Quando eu transformo num hábito, eu não preciso nem pensar para fazer, porque já virou parte de mim. É essa a intenção e é por isso que é importante a gente programar a rotina e fazer de tudo para seguir, principalmente no começo, porque depois vai virar hábito. E o poder do hábito, ele é muito grande. Nós temos diversos hábitos, só que a maioria dos hábitos não estão nos ajudando a alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. Pelo contrário. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Trazendo também algumas perspectivas e também em relação a aumentar o dinheiro. Quando a gente fala de prosperidade, por exemplo, e eu não falo só de prosperidade financeira ou algo do tipo, não. Eu falo de prosperidade em todos os níveis da nossa vida. A gente pensa como um todo. Então não é só aumentar o meu dinheiro, porque não adianta eu aumentar o quanto que eu ganho se eu tô pagando, por exemplo, com a minha saúde, com a minha felicidade, se eu tô deixando muitas vezes de estar com a minha família ou algo do tipo, e isso não me traz benefícios. Pois bem, mas quando a gente fala quando a gente fala de um lugar amplo, a gente fala principalmente de um olhar para os hábitos das pessoas prósperas, né? Então, independente de qual seja a sua meta, muita coisa que eu falar aqui pode servir para você. Pois bem, a melhor coisa que a gente faz, tá? Isso por uma questão até hormonal, uma questão de qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de tudo. O ideal é que a gente se programe para dormir sempre no mesmo horário e acordar no dia seguinte sempre no mesmo horário. Mesmo sendo sábado, mesmo sendo domingo. Isso cria uma rotina de sono e isso não interfere tanto nos nossos hormônios. Quando a gente descaceta
a nossa rotina, isso atrapalha muito, porque isso tira nossos hormônios, altera os hormônios, e aí deixa a gente com sensação de cansaço e coisas do tipo, sem energia, sem muita coisa, tá? Então, eu sugiro muito que você comece a se programar para dormir mais ou menos no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, mesmo sendo sábado e domingo. Então vamos botar aqui, vamos supor que você acorde todo dia às 7 horas da manhã. Acordou às 7 horas, isso já faz parte da sua programação. Eu vou acordar às 7 horas, eu vou fazer de tudo para acordar às 7 horas e não vou, de forma alguma, colocar o meu despertador no soneca. Para dar mais aqueles 10 minutinhos de sono, 5 minutinhos de sono, não. Então, como é que eu vou fazer isso, meu pai amado, para acordar? É difícil. Bota o celular longe de você, porque aí você vai ter que levantar da cama para poder desligar o alarme. É uma dica assim que você pode estar usando. Bota o celular longe e levanta. A hora que ele tocar, levanta. 7 horas da manhã é um exemplo aqui. Aí você vai acordar às 7 horas da manhã. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Então, dentro da minha programação, né, eu vou fazer o quê? O ideal, tá? É que nós façamos algum exercício de manhã. Algo para ativar o nosso corpo. Seja o que for, e não precisa ser um exercício muito longo. Nós temos aí exercícios que levam 1 hora, mas a gente tem também exercícios de 8 minutos. Ou seja, né? Não preciso gastar horas na minha manhã fazendo exercício. Então dá para eu fazer e é legal, ativa o meu corpo, ativa a minha energia. Eu posso colocar uma música e dançar, seja lá o que for. Então uma das primeiras coisas que eu faço, por exemplo, é exercício. E aí o legal é que você se mantenha de preferência todos os dias. Ah, mas nesse sábado aqui eu acordei e a gente vai para praia. Vamos para a praia, vamos curtir a praia. Então eu acordei já pronto para ir para a praia. Tudo bem, nesse sábado aqui você não faz. Mas se no outro sábado você tiver disponível, você faz. Como eu falei, não é porque você não vai fazer um dia que você vai deixar de fazer os outros. Nesse sábado você não faz, tá tudo bem. Né? Nesse sábado você vai mudar um pouco a sua rotina. Você vai ver o que você consegue fazer. Não tem problema. E aí, entende? Aí, por exemplo, domingo eu vou pra igreja. Todo dia, sei lá, 9 horas da manhã. Aí você vai fazer a sua programação. Você tem que saber como que é a sua semana. Então, sei lá, faço exercício, eu faço uma meditação antes do exercício ou depois. Colocar aqui, meditação, e por aí vai. Então eu trabalho. Eu pego no trabalho 9 horas da manhã, eu tenho que sair de casa 8, por exemplo, né? Então, de tal horário a tal horário, eu tô no trabalho. Isso aqui foi o que deu para eu fazer de manhã. Aí eu chego em casa, sei lá, 18 horas. Domingo aqui não conta. Eu chego em casa às 18 horas. Domingo não conta, sábado também não. Não, sábado depende, né? Mas, sei lá. E aí o que eu posso fazer 18 horas? Eu chego já fazendo a janta. Ou não, eu chego, faço alguma coisa para comer, depois eu sento no sofá e fico no sofá assistindo série até 10 horas da noite. Então eu fico das 7 até as 10 da noite assistindo série no sofá. Cara, olha que legal, você tem 3 horas aí que você pode fazer alguma coisa por você. Seja o que for, seja uma técnica, seja ouvir uma audioterapia, seja estudar. Você não programou no exemplo que a gente deu de estar fazendo, de estar estudando finanças? Então, você tem tempo para isso. Tem como você fazer isso. Dá seus pulos. O que a gente precisa realmente é fazer uma ação, é trocar, sair daquelas coisas que vão procrastinando a gente, que vão prendendo a gente, que não vai levando a gente para o lugar que a gente quer e passar a fazer coisas que vão levar a gente para o lugar que a gente quer. É fácil, nem sempre, mas quem é que está no controle aqui? Você tem que tomar posse do controle da sua vida. Então, de tal horário a tal horário eu vou estar estudando, eu vou estar fazendo
tal coisa. E no final do dia eu faço as minhas orações, por exemplo, meus mantras, minha meditação. Aí eu faço o caderno da gratidão e depois eu vou dormir, porque eu combinei comigo mesmo que meia-noite, ponto, no máximo, eu estou indo dormir, para acordar às 7 horas da manhã. Por exemplo, então não, 11 horas da noite eu vou dormir para acordar às 7 horas da manhã. Daí você vai fazer a sua programação. Gente, eu sei que esse desenho aqui tá uma coisa assim maravilhosa, mas eu acredito muito que deu para eu trazer aquilo que eu gostaria, que é o quê? Basicamente, um exemplo de como que vocês vão organizar e programar a ação de vocês durante a semana. Façam isso, passem a aplicar e depois vocês me contem, por favor, como é que está sendo essa experiência. E aí, para a gente finalizar, eu tinha comentado com vocês que existe um mistério chamado tempo. Eu falo bastante desse mistério nas aulas do Clube dos Assinantes, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês para a gente entender um pouquinho esse mistério que vai fazer parte de tudo isso que a gente está fazendo. Então, só para a gente entender, a gente tem uma linha do tempo onde a gente tem o passado, o presente e o futuro. Essa é a linha do tempo que nós temos, a mais comum, a mais conhecida. Só para a gente entender aqui como é que funciona. Tudo o que eu fiz, vivenciei e etc. no meu passado criou o que eu vivo hoje no meu presente. Então essa vida que a gente leva, os pensamentos que a gente tem, os sentimentos que a gente carrega, as crenças, os traumas, etc. Tudo que acontece hoje foi criado no meu passado. Daí, tudo o que eu faço no meu presente está criando o que? O meu futuro. Tem um gap. Ou seja, eu passo, por exemplo, a fazer o caderno da gratidão hoje. Qual é o problema? É que a gente quer resultado hoje. E não é assim que funciona. Eu conheço gente que começou a fazer no mesmo dia e viu o resultado. Primeiro ponto, né? Esse resultado, por incrível que pareça, não vem do que a pessoa fez no presente. Vem de algo que ela fez no passado. E o que pode ter acontecido também? Ela só precisava de um pequeno empurrãozinho, vamos colocar assim, para aquilo se manifestar naquele momento. Então, ela já estava... É como se, por exemplo... Vou desenhar aqui uma balança. É como se tivesse uma balança. A gente finge que isso aqui é uma balança. Essa balança tá maravilhosa, né? Mas, enfim, tem uma balança aqui. Ela tivesse, assim, 50% e 50%. E aí, aquele movimento que aquela pessoa fez naquele momento fez a balança pender um pouquinho para o lado. E aqui passou a ser 51% e aqui passou a ser 49%. E aí ela viu um relance daquele resultado ali. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, quando a gente vê alguém tendo algum resultado assim muito rápido, ela só precisava desse pendular da balança, certo? Mas geralmente a maioria das coisas que a gente faz, primeiro, está construindo o nosso futuro. E qual é esse futuro? Quanto tempo leva esse futuro? Depende. Não depende de mim, eu não controlo isso, eu tenho certeza que você não controla. Não é no nosso tempo, não é nessa ideia de tempo que a gente tem. A gente está vivendo, infelizmente, num mundo muito imediatista. A gente quer tudo para ontem, tudo para agora, a gente nem curte o nosso presente, a gente não está presente no presente, a gente só quer saber mais o próximo e etc. Mas enfim, então resumidamente, tudo que eu fiz no meu passado criou o meu presente. E tudo que eu estou fazendo no meu presente está criando o meu futuro. Só que, nesse tempo aqui, desse lugar para esse, o que acontece? Aqui, eu sou uma pessoa com uma vibração. É essa vibração que eu emano para o universo, que vai trazer aquilo que eu quero, né? Com uma vibração, com uma cabeça, com... enfim, com umas crenças e etc. Para eu chegar nesse novo lugar aqui, eu preciso me transformar numa nova pessoa.
completamente nova, com outra vibração, com outra frequência. Então eu me transformo numa nova pessoa. É mais ou menos como já dizia Einstein, tá? Não podemos esperar resultados diferentes querendo fazer a mesma coisa. Então, o que acontece? Esse tempo, essa variação tempo que eu tinha comentado na aula passada, que vai fazer toda a diferença, tá? Por quê? Porque é preciso construir essa nova pessoa. E essa construção dessa nova pessoa pode levar um bom tempo. Pode ser rápido, dependendo de como era essa pessoa anterior, dependendo de o quanto você, sabe, realmente doa de você, o quanto que você está engajado nessa nova meta, nesse novo projeto, e pode levar mais tempo por diversos motivos, tá? Mas a gente precisa muito lembrar que tudo que eu estou fazendo no meu presente está criando o meu futuro. Por quê? Porque aqui no presente a gente muitas vezes não vê resultado. Então, é aquela história, como eu tinha falado, por exemplo, de emagrecer. Hoje, né, vamos botar aqui, eu peso 80 quilos. Aí, o que acontece? Eu mudo a minha alimentação, eu começo a fazer exercício e tudo mais. Aí amanhã, no dia de amanhã, eu quero estar pesando, sei lá, 79 quilos. E aí no outro dia, 78. Eu quero emagrecer 1 quilo por dia. Pode até acontecer no começo? Pode, porque a gente perde líquido. Mas você tá entendendo? Eu quero, e eu fico naquele frenesi e tudo mais. Aí o que acontece? Eu não vejo esse resultado que eu criei insanamente na minha cabeça. E aí eu entro em frustração. Quando a gente entra em frustração, a gente quer o quê? Desistir, não é verdade? Então, para a gente não desistir, para a gente continuar, se manter firme, a gente precisa lembrar sempre: o que eu faço hoje está criando o meu futuro. Então, eu vou me manter firme, porque eu quero muito esse futuro novo. Não entra aquela história do que, mas sei lá se eu vou estar vivo amanhã, porque assim, vai que você está, assim, a chance de você estar vivo no dia seguinte é muito alta. É muito alta. Então não deixa para amanhã, não. Começa, pensa nisso, lembra do seu futuro. Por isso que é tão importante a lista de por que você quer o que você quer. Porque quando a gente não sabe o porquê que a gente quer aquilo, a gente não tem força, a gente não tem energia para lutar. E para finalizar essa aula de hoje, eu vou estar trazendo para vocês uma perspectiva, uma curiosidade, mais do que qualquer outra coisa, só para a gente compreender. Olha que interessante. A maioria das pessoas que por algum motivo foram colocadas em situações muito pesadas. Então vou dar o exemplo, por exemplo, do Holocausto, que tinham lá aquelas zonas, eu esqueci o nome, que ficavam as pessoas que eram prisioneiras em campos de concentração, né? Ficavam lá e elas eram submetidas a situações extremamente radicais, extremamente subhumanas, de um escravismo, uma tortura, algo muito grandioso, assim, no sentido de pesado mesmo. E muitas delas sobreviveram e conseguiram aguentar aquelas situações. Por quê? Porque elas tinham um sonho para além dali. Então, aquelas pessoas que conseguiram aguentar aquelas situações extremamente pesadas e complexas, elas somente conseguiram estar ali aguentando aquele presente porque elas tinham uma expectativa extremamente positiva acerca do futuro delas. Então elas falavam: eu vou sair daqui, quando eu sair eu vou fazer tal coisa, eu vou reencontrar minha família, eu vou dar uma vida melhor para minha família, eu vou comprar minha casa, eu vou, sei lá, eu vou realizar o meu sonho, eu vou virar cantor. Não importa, mas elas só conseguiram, entende? Se manter firmes ali porque elas tinham uma expectativa positiva para além dali. Isso significa que quando você tá assim fazendo qualquer coisa que é desagradável, primeiro, não vai ser tão desagradável quanto pessoas que passaram por situações
muito mais desagradáveis do que essa. Segundo, você vai estar realmente colocando uma expectativa positiva e lembrando, eu estou construindo meu futuro, é esse futuro que eu quero, eu acredito nele. E eu tenho certeza que vai acontecer, que vai dar certo. E eu vou me manter firme aqui, eu vou fazer o que precisa ser feito para eu chegar lá. Então isso era o que eu queria trazer sobre o tempo, a variação tempo e a importância da gente compreender essa variação tempo dentro desse programa que a gente está fazendo. Bom, pessoal, como eu pedi aqui, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Se você acredita que isso vai servir para outra pessoa, compartilha e claro, comenta, é sempre bom vocês comentarem para que eu possa saber o que vocês estão achando, se estão gostando, se querem mais conteúdos desse tipo. E vamos que vamos, pessoal. Vamos ter aí um turbinado 2025, porque que 2025 seja o melhor ano da nossa vida e que isso não seja só aquela frase de efeito de final de ano. Não, que seja muito mais do que isso. Beleza? Vamos que vamos, a gente se encontra na próxima aula.